de número 3, para a nossa meditação. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e versículo 1 a seguir. Vamos ler alguns versículos. Glória a Deus. Santo de Israel, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Santo Deus. Vamos ler. Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos dele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Que, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Glória. Aleluia, Deus. Pode ficar à vontade, tomar seu assento. Glória. Aleluia. Irmãos, esse texto, nós que somos pregadores, a gente tem um hábito de falar assim: esse texto é muito conhecido de toda a igreja, mas será? Parece que a gente lê o Evangelho todos os dias e muitos detalhes passam despercebidos para a gente. Detalhes poderosos, detalhes que fazem toda a diferença, detalhes que acrescentariam na nossa vida se nós nos atentássemos a ele. E a gente às vezes pensa que é como uma religiosidade: não, tem que ler a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia. Vai sair e ler a Bíblia inteira às vezes não tem a compreensão profunda do que o texto quer dizer. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para o que esse texto quer dizer. Porque esse texto parece o quê? Se nós lemos de forma corrida, os discípulos estavam indo para a oração, chegou lá de manejado, eles oraram por ele e foi curado. Ponto final. Não. Mas aqui nós vemos uma série de detalhes aqui que nós podemos observar. Primeiro, nós observamos um cenário onde os apóstolos estavam ali se dirigindo. Os apóstolos eram homens de Deus, os apóstolos eram homens de oração, os apóstolos tinham comunhão com Deus. Só que o templo, não. O templo era um templo que já existia lá antes de eles receberem o batismo do Espírito Santo, antes de eles receberem o chamado, antes de Jesus ter nascido como um homem aqui nessa terra. O templo já estava lá, era o templo de Jerusalém. Era um templo que era administrado por fariseu, era um templo que era administrado pelo sistema religioso, era um templo que tinha. Porque na época dos apóstolos, não é como no dia de hoje, que a cada esquina tinha uma igreja, que ele podia ir escolher pentecostal, tradicional, de qualquer outro tipo de igreja. Não, havia um templo no meio ali da nação, e era o único templo que tinha. Então, os apóstolos falaram assim: já que o lugar que tem para orar é esse, eu vou é esse. Independente do que eles ensinavam lá dentro, independente do que eles estabeleciam lá dentro, eles já haviam recebido algo do céu e que não podia ser corrompido. A orientação, a instrução que eles haviam recebido do céu não podia ser corrompido, mesmo que eles estivessem inseridos em um tempo que abundava a religiosidade, abundava o quê? A legalidade, abundava o quê? A incredulidade. Mesmo que o que estavam ensinando ali era contrário ao que Jesus ensinou, aquilo não podia corromper Pedro e João e nenhum dos discípulos que tiveram contato com Cristo. Hoje as pessoas ficam assim: mas eu gostaria muito de conhecer uma igreja boa. Que igreja que é ruim por causa daquilo. Porque aquela igreja que é boa daquilo, isso aqui. Meu irmão, o quanto você recebeu do céu a instrução, do Espírito Santo, o chamado, não importa o lugar onde você vai se encontrar, importa aquilo de você. Importa aquilo que você vai receber do céu. Aleluia. E eles, então, a Bíblia fala que eles foram para a porta formosa. Formosa é bonita, formosa é, terrenamente falando, gloriosa, adornada, bem pintada, bem preparada. Mas o que uma coisa que é bela aos olhos humanos
ar-condicionado. Não, mas naquela igreja tem cadeira acolchoada. Mas o corpo está coxo. O coxo continua coxo. Ou seja, o que é exterior serve para dar conforto. E está bom demais. E está tudo bem. Não é pecado. Mas o que vai transformar a vida da pessoa não é o exterior. É aquilo que tem aqui dentro. Aquele que é buscado. Aquele que é confiado. É naquele cujo qual nós depositamos a nossa fé. Isso faz a transformação. E Pedro e João, eles tinham essa convicção. E é interessante observar que Pedro e João tinham rotina. Estando eles indo para o templo. A hora da oração. A hora nona. Que é 3 horas da tarde. Ou seja, 3 horas da tarde tinha rotina de oração. Tinha rotina de busca. Tinha rotina de continuidade e disciplina. Quantas pessoas começam uma campanha aqui? Não sei se vocês trabalham com esse tipo de campanha, mas vou colocar aqui 7 quinta-feira. Tem uma igreja que faz isso. 7 quinta-feira da bênção, do poder, sei lá o quê. A pessoa veio uma quinta, segunda quinta, na terceira ela faltou. Deus sabe todas as coisas. E a gente conhece. Deus sabe todas as coisas. E sabe mesmo. Por isso que ele não perdoa muita coisa. Porque ele sabe. O pastor não sabe. Às vezes o pastor fala assim, a pessoa trabalhou, talvez está cansado, teve um compromisso, não fez, está tudo certo. Mas Deus sabe que é preguiça. Deus sabe que foi celular que roubou o tempo de comer com o Senhor. Deus sabe que foi a frieza espiritual. Deus sabe que não tem oração madrugada. Deus sabe que não tem jejum. Deus sabe que não tem leitura da palavra. Deus sabe que a pessoa quer vir no culto, está aqui assim. Qual é o pregador hoje? Quem quer cantar? Ué? Deus sabe dessas coisas. Deus sabe todas as coisas. É um perigo falar isso, irmão. Porque Deus sabe do meu pecado. Deus sabe do meu Aleluia, Deus Deus. sabe da minha vida. Deus sabe todas as coisas. Então, para que esse tipo de armadilha de seta não venha nos acometer, é necessário que nós tenhamos o quê? Disciplina, como Pedro e João. Estavam eles indo à oração. A hora nona. Eles não estavam ali por acaso. Eles não estavam andando assim, chutando na pedra. Não, o Senhor Jesus podia tanto preparar alguém para nós evangelizar. Não. Eles estavam na disciplina, no foco ali, ó. Concentrado. Então o que acontece? Quando eles estavam indo ali, chegando na hora da oração, chegando ali na constância, chegando ali para o objetivo para o qual eles tinham proposto no seu coração, então eles se deparam com uma situação adversa. Mas antes de chegar à situação adversa, tinha disciplina. Quando chegou a prova da fé deles, o que tinha antes? Oração. Ou seja, por que tem muita gente que quando vem a prova cai? Porque antes da prova chegar, não teve oração. Porque antes da prova chegar, não teve comunhão. Porque antes da prova chegar, não tem nada dentro para suportar a fé do crente. Não tem palavra dentro do coração do crente. E quando a prova vem, a luta está difícil demais. Eu vou abandonar a cruz. Eu vou dar um tempo de ir para a igreja. Porque eu estou aguentando. Parece que quanto mais eu oro, mais a assombração me aparece. Eu não estou aguentando mais. Tem misericórdia da minha vida. Meu irmão, o próprio Senhor Jesus, tem muita igreja pregando aí, que se você está passando por prova, é porque você está em pecado. Mas a Bíblia fala que nesse mundo tem aflições. Tem muita gente pregando por aí, em vários altares aí. Se você não conseguiu um bem material, se você não conseguiu uma família abençoada e próspera, é porque tem alguma coisa errada. Mas a Bíblia vai dizer que todos aqueles que querem servir a Jesus padecerão perseguições. Padecerão perseguições. Então, meu irmão, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o que acontece é que Satanás vem nos tentar. Porém, nós estamos cheios do Espírito Santo e temos poder para resistir naquela batalha. E o Senhor vai nos dar a vitória. Aleluia! Quando aquele mendigo, aquele aleijado, aquele coxo, ele olha para Pedro e João, está vendo ali 2 homens andando, indo para o templo. Ele chegou, rapaz, me dá uma real aí, rapaz, tem que comer uns pastel ali, lá na Praça do Ceará ali. Toma um suco aí, senhor, me ajuda aí. Pedro e João vai para assim, assim, vai para nós, meu filho. Nós não estamos com roupa fina, nós estamos com cara de rico, nós não temos não. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que tem, aleluia, isso eu te dou. Aleluia, Deus. Presta atenção. Uma religião, ela dá esmola para as pessoas. Aquele coxo estava ali porque ele recebia esmola, sei lá. Se ele não recebesse esmola, ele ia embora, rasgando para o outro lado, vai embora. Ele ia para algum lugar onde ele receberia esmola. Aquele coxo estava ali porque inúmeras vezes ele já havia recebido esmola. Mas presta atenção, ele estava na porta bonita, na porta formosa, lugar de vestes ali
caríssimos, lugar onde frequentavam fariseus, escribas, saduceus, os filhos de Seva, né? A seita dos libertos, ó, chique demais, mas eles davam esmola para que ele continuasse coxo. O que os discípulos entregaram para ele, tiraram ele do lado de fora da porta formosa, do lado de fora do templo, mas colocou ele de pé e levou para dentro do templo. Glória a Deus. Você quer dar esmola? Não, pastor, vamos fazer uma cesta básica, vamos viajar para nós estar aí de madrugada do povo. Vai lá, meu filho, aleluia, é bênção de Deus, ação social, a igreja faz. Mas e aí? É só isso? É só isso? Não. Que eu tenho para oferecer? O meu Jesus, que é um Deus todo-poderoso, onipotente, que concede dons à igreja, que concede que autoridade espiritual, onde a Bíblia vem nos dizer que as armas que nós possuímos são poderosas para destruir fortaleza de Satanás, fortaleza dos Exu, fortaleza de não sei o que lá. Ah, eu vou matar, não sei o que. Outro dia eu cheguei lá em casa, e a vizinha estava presa dentro de casa, porque o bonitão do filho dela estava com o nariz pura cocaína, e tranquilo dentro de casa, e não deixava ninguém sair, e ninguém entrava. E eu cheguei lá assim, ela da janela assim, aqui o fulano, vou falar o nome, tá gravando, o fulano aqui, ele trancou a gente dentro de casa, não podemos sair não. Aí eu cheguei lá, chamei o nome, isso aqui agora. Ele abriu a porta com ele desse tamanho assim, com aquele riscão de cocaína assim, já saiu correndo pra dentro de casa. Mas assim, dava tempo de eu ter me preparado? Dava tempo de eu mandar no WhatsApp pro pastor Gilvão, pastor Gilvão, manda um monte lá que eu preciso orar, porque eu preciso me preparar, eu preciso me consagrar, porque o vizinho prendeu a noite dentro de casa aqui. Não, irmão. Eu tinha que ter tido uma vida de oração antes, e para a honra e glória do Senhor Jesus, nós fomos lá peitando uma aula e oramos. Quando nós oramos, ele estava no quarto, estava ela na sala, mas o sobrinho dela. Aí nós começamos a orar, e eu falei assim, ó, não vai deve ser agora não, porque ele está sob efeito de droga, não adianta você falar não. Ele está nem escutando o que você está falando. Vamos orar aqui. E quando nós oramos aqui, o sobrinho dela ficou demoniado. E aquela lenda que o diabo inventa toda vez, eu vou matar ele. Eu falei assim, vai? Então vai lá e mata agora. Vai lá. Vai lá que eu quero ver. Vai lá e mata agora. Você vai matar? Ele vai lá e mata, meu filho. Estou falando, vai lá e mata. Cadê que matou? Está vivo até hoje. Ou seja, você tem que estar convicto daquilo que Jesus te deu, irmão. Você tem que estar convicto de quem está com você. Por que Pedro e João ali, eles tiveram a ousadia de desafiar aquela enfermidade, de desafiar aquele mal e falar assim, levanta e anda. Duas ousadias que eles tiveram. Você tem que, se você passar o texto correndo, você vai entender. Duas ousadias que eles tiveram. Primeiro, é de falar assim, ó, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho aquilo que o ouro e a prata não compram, mas eu tenho aquilo que o homem não pode dar, mas eu tenho aquilo que ninguém nunca fez com você durante toda a sua vida. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Foi ousado, foi? Só que aconteceu com o coxo? Nada. Quando ele falou assim, levanta e anda, o coxo correu para a cara dele. Eu disse aqui, ó. Diz aqui, ó, versículo 6, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazareno, levanta e anda. Ponto final. Aí começou o versículo. Aí no outro versículo vem, tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés tornozelos se firmaram. Porque o ato de você pegar pela mão e puxar, que milagre acontece. Você tem essa ousadia? Eu vou lá e vou pôr a mão, porque Jesus vai fazer. Eu vou lá e vou determinar, porque Jesus vai operar. O demônio está querendo matar. Então mata, então, eu quero ver, demônio. Aqui na minha frente, você vai matar agora. Você não é o pão, você não é o prato, então vai lá e mata. Você tem essa ousadia? Porque essa ousadia é que a palavra nos ensina. Por quê? Porque nós sabemos, meu irmão, que não é pela minha força, não é por mérito meu,
ó céus. Não, meu irmão. Nós precisamos aprender a tomar posse da ousadia que Pedro e João tinham naquele momento. Nós precisamos aqui aprender. Irmão, e o que acontece? Nós observamos aqui que quando os apóstolos chegou ali, o coxo olhou para ele e Pedro olha para ele e começa a falar. João estava ali tranquilo, olhando, apoiando, dando suporte, orando em espírito. Hoje não vou dar exemplo aleatório não, vou falar de mim. Antes de eu me converter, alguns irmãos ficavam cachadinhos na minha cabeça. Vamos para a igreja hoje. Vamos para a igreja hoje, porque é toda a família. Vamos para a igreja hoje, vamos para a igreja hoje. Aí eu fui. Fui uma vez, duas, três, até que eu recebi o Senhor Jesus como Salvador. Só que eu nunca recebi o Senhor Jesus como Salvador para ficar assim. Oh Deus, quero ficar aqui no meu cantinho, quietinho, Senhor, só recebendo. Porque eu acho que os crentes de hoje é folgado. É folgado. Porque chega na igreja assim, eu quero ficar quietinho, Senhor, eu quero só receber. Quer dizer, todo mundo tem que servir a Ele. O céu tem que servir a Ele. Ele não quer fazer nada. Folgado! Eu nunca fui assim, não. Eu nem sabia, obviamente, né? Não sabia pregar, não sabia nada. Mas quando eu vi os pastores pregando lá em cima assim, eu já ficava doido assim. Nossa, que trem chique. Eu nem sabia que isso aqui chamava uma pregação. Nossa, que trem chique, eu quero falar daquele jeito ali também. E comecei. Aí quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei para o monte, quando eu comecei a jejuar, e comecei a vir voltar depois de alguns meses, aquelas pessoas que me chamavam para ir para o culto, não queriam vir pregar não. Porque eu era novo. E porque, segundo eles, eu não tinha unção. Porque na época, né, que igual eu falei no monte terça-feira, era outra época. Deus só podia usar quem era mais velho. Deus só podia usar determinados estereótipos de pessoas. O Ismael, novinho na fé? Não, Deus não podia usar não. E o que eu fazia? Estava nem aí. Eu continuava lendo a Bíblia, eu continuava jejuando, eu continuava indo para o monte. E Deus começou a falar comigo. E Deus começou a me dar dom. E Deus começou a me dar autoridade. Até que um dia, essa irmã diretamente falava comigo: vamos para o culto, vamos para o culto, vamos para o culto, vamos para o culto. E quando eu subi para cima do altar, comecei a pregar, ela saía pela porta do fundo e ia embora. Ou então ela ficava olhando para cima assim, com sinal de reprovação, que não estava nem o que eu estava falando. Deus me deu uma ousadia santa lá. E eu falei assim: vem aqui, irmã fulana. E ela, desse jeito, ela levantou do banco, no ciclo de oração, veio até no meio do caminho e voltou para trás para sentar. Porque, né, era o Ismael, né? O novo convertido. Aquele ali eu conheci ele. Ele não vou dar crédito para ele, não. E a hora que ela voltou para trás, ela falou: vem aqui agora, estou falando sério, irmão. E pôs a mão na cabeça dele, a povo ficava para trás. Ficou caída lá por alguns momentos e levantou chorando. E na sua mão tem fogo, e na sua mão tem fogo, e na sua mão tem fogo. Meu irmão, eu cresci, meus avós eram reis e rainhas de congado. A minha mãe era todo mês ia no centro fechar corpo. Eu cresci no meio de espiritismo, eu cresci no meio de ocultismo, eu cresci no meio de coisa pesadíssima. Mas só que Jesus, ele não me chamou no dia que eu recebi ele na igreja, não. A Bíblia fala em Jeremias 1,5 que ainda antes que eu me formasse no ventre da minha mãe, ele me conheceu. Ele me deu as nações como profeta. Então o que acontece? Você não está sendo chamado aqui hoje, dia 7 de maio de 2026. Deus tem um propósito na sua vida ainda antes que você formasse no ventre da sua mãe. Só que Deus não vai pegar você pelo pescoço e falar: acorda para a vida, meu filho, eu quero te usar. Não, você precisa acreditar e você precisa tomar posse dessa autoridade, tomar posse desse chamado. Porque esse Pedro, que na sexta-feira pela madrugada estava negando a Jesus, no domingo de tarde foi consagrado como pastor. Esse Pedro que era frouxo, covarde, medroso, que quando Jesus chegou na beira da praia, estava peladão lá, pulou dentro da água. O senhor está vindo aqui, eu estou nu aqui. Não, não tem cabeça não. Volta lá, lança a rede, que eu vou te prosperar. E encheu aquele barco de peixe, simbolizando o que Pedro iria fazer no futuro: pescar almas para o Senhor Jesus. Então esse Pedro que era terrível, esse Pedro que não era eloquente, esse Pedro que não era doutor em teologia, esse Pedro que mal sabia se comportar, esse Pedro que ficava trabalhando peladão no meio dos outros discípulos lá, agora está indo à oração, agora coloca disciplina na sua vida, agora coloca constância na sua vida. E me foi ver a memória aqui, aquele versículo de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que diz assim, ó: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Aí antes que Paulo escrevesse isso, Pedro já tinha aplicado a isso. E quando Pedro se depara com essa situação adversa, o Espírito Santo, conforme diz também em Marcos 16, versículo 20, coopera com o evangelho pregado por Pedro para que houvesse credibilidade por um sinal de milagre. Meu irmão, nós somos uma
sabia ler direito, nem falar direito não, mas quando ela dava a mão e começava a cantar, os demônios manifestavam. E agora? Agora, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, conforme Hebreus 13:8. Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda transforma, mas é necessário que eu deixe de vir à igreja com aquele pensamento assim: vou na igreja ouvir uma palavra que é bom, porque sai tão bem. Não, meu irmão, precisa vir à igreja para abraçar o compromisso com Jesus, com a verdade. Precisa vir à igreja, não vou na igreja lá, porque o pastor revela. Não, quem revela é a palavra, meu irmão. E a palavra revela que se você não se arrepender, você já está condenado. Pode ser rico, ter milagre, presenciar céu aberto, pode ver anjo, pode ver qualquer coisa, mas se não se entregar para Jesus, já está condenado. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é o poder. Aleluia! Enquanto um pregava, o outro orava, o outro apoiava. Enquanto Pedro agia, João estava em concordância, onde a concordância há autoridade. A igreja precisa aprender a andar assim. A autoridade que eles usaram na porta foi carregada no cenáculo. Antes de sair para fora, de curar enfermo, de catar para a mão, levanta, rapaz. Direita esse tornozelo, rapaz. Vem aqui para o lado de cá, sai das trevas, vem para a luz. Antes deles terem essa autoridade, eles ficaram lá no cenáculo por 10 dias, clamando: Senhor, manda a sua promessa. Senhor, manda o teu Espírito. Senhor, derrama o teu poder. Senhor, o Senhor mesmo prometeu. O Senhor falou que não nos deixaria mortos. O Senhor falou que enviaria outro, que é igual ao Senhor. O Senhor falou que esse outro nos ensinaria todas as coisas. O Senhor falou que esse outro iria à nossa frente quando nós precisávamos fazer a tua vontade. E clamando, e orando, e um dia, e 2 dias, e no terceiro dia, não voltar, continuar. E no 4º dia, eles não esmoreceram, eles continuaram. E no 5º dia, eles continuaram. Segundo a história, segundo a patrística, aproximadamente 700 pessoas começaram a clamar. Mas no final tinha apenas 120 aproximadamente. Mas aqueles que perseveraram, aqueles que não desanimaram, aqueles que não largaram a sua cruz, estavam no 10º dia. Senhor, eu não quero saber de nada. Se o Senhor não mandar, eu vou continuar orando. Se o Senhor não mandar, eu vou continuar aborrecendo o Senhor. Se o Senhor não mandar, eu vou continuar clamando. Então diz a Bíblia Sagrada que no momento o vento do céu, veemente, intenso, impetuoso, barulhento, encheu a casa onde todos estavam reunidos clamando, e foram vistos sobre ele línguas como de fogo, e todos eles falavam em outras línguas terrenas, meu irmão. Não é dons solares como as pessoas pensam, é línguas terrenas, porque a Bíblia fala que no dia de Pentecostes havia gente mesmo, Panfilha, Mesopotâmia, Egito, da Capadócia e de várias outras nações reunidas em Jerusalém por causa da festa, e cada um ouvia eles falando da sua própria língua. Ou seja, eles não falavam nem a língua nativa deles direto, agora eles eram bilíngues. Agora eles falavam em outras línguas de outras nações. Por quê? Porque o Espírito Santo veio para nos capacitar. Eu quero, mas não dou conta. Se você não dá conta, o Espírito Santo te capacita. Mas não se é covarde. Se você não consegue, o Espírito Santo está aqui para te fortalecer. Mas não se é covarde. Tenha ousadia. Pastor, então quer dizer que língua estranha é errado, mentira? Não estou falando isso. Eu estou falando que o Espírito Santo veio sobre eles aqui para capacitar, para que eles evangelizassem, para que eles pregassem. E agora o Pedro, que queria arrancar a orelha dos outros na espada, que dava 3 passos por cima da água, afundava. Aquele Pedro que quando chegou em Samaria, o povo quis escutar: eu quero orar para o Senhor mandar fogo, eu torrar esse povo, tudo aqui dentro do fogo, meu pai. Aquele Pedro agora levanta, chega diante daquela multidão e fala assim: o povo cochichando lá, e ele só escutando, mas povo tá tonto. E ele olha para nós: isso aqui tonto, esse povo aqui tonto, embriagado, isso aqui não é chora-rida, não, isso aqui não é corote, não, isso aqui não é breja, não, isso aqui foi o que foi predito pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, o quê? Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e seus filhos profetizariam, os seus velhos teriam sonhos e visões. Meu irmão, esse Jesus aqui, que Pedro entregou para eles aqui, depois que o corpo foi levado para dentro do templo, que o fariseu viu que não, pulando para lá, e pulando para cá, e pulando para cá, e glorificando a Deus, e falou assim: com que autoridade você fez isso? Os donos da igreja, os donos do templo, com que autoridade você fez isso? Pedro olha para ele e falou assim: o Jesus que vocês crucificaram fez isso. Toma! Glória a Deus! O Jesus que vocês não querem é quem faz isso. Aquele que você persegue é quem faz isso. Pedro agora, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, ele entregava ali aquilo que eles não queriam ouvir. E ele
hoje. Porque o que Pedro ganhou? Pedro ganhou o carro? Pedro ganhou uma oferta? Bom. Pedro ganhou? Não. O que ele ganhou? Chicote no ombro, toma. Colocaram ele nas escadas ali, o que ele falou? Sim, ó Senhor, eu sou digno de sofrer para o Senhor, aleluia. Chicoteia mais, bate mais, porque eu estou sofrendo, é pelo amor de Jesus. Agora o irmão sobe aqui, canta aqui, o outro fala assim, irmão, não canta nada. Oh meu Deus, ele falou mal de mim, não volto mais naquela igreja. Ô meu irmão, ó pastor, olha para mim que eu estou passando a luta que passou foi Pedro, tomando chicotada no lombo. Luta que passou foi Paulo e Silas, que quando expulsaram o demônio daquela menina com espírito de desviação, foram trancafiados na prisão, açoitados, cortaram eles no couro ali. Paulo foi apedrejado. E aí? Isso é luta. Pedro foi crucificado cabeça para baixo. O apóstolo João não morreu antes por provisão e milagre divino, porque foi lançado em um tambor de azeite quente, fervendo. O azeite desviou na hora. Luta que passou foi os primeiros cristãos lá, que eram lançados no Coliseu para ser comido por leão, para ser pisoteado por boi, colocar eles no azeite assim, riscava fogo, para dominar a cidade de noite. E isso é luta. E nós passamos luta. A luta que nós passamos, irmão, é nós que procura. Como talento que pode pagar, quer ficar próximo, mas joga no tigrinho. Aí depois quer que o pastor venha orar. Meu irmão, a luta que a gente passa, a gente busca. A luta que a igreja de hoje está enfrentando é porque ela rejeita o conhecimento. E Oséias 4:6 diz: porque rejeitar o conhecimento, eu também vou te rejeitar. Mas hoje, eu estou aqui nessa noite, já na reta final dessa mensagem, para dizer aqui, ó, os dois ungidos fizeram a diferença no meio no qual eles estavam inseridos. E você também pode fazer a diferença no meio que você estiver inserido, através da unção, através da palavra, através da disciplina, através da constância, através da presença do Espírito Santo. Você pode fazer a diferença. Você pode fazer, meu irmão, milagre. Você pode operar libertação, porque Deus dos ungidos, Deus de Pedro, Deus de João, é o Deus dessa igreja, é o Deus desse povo. Aquele coxo acordou pela manhã e saiu arrastando e falou assim: é hoje mais um dia para pedir esmola, é hoje mais um dia de ralar o joelho, é hoje mais um dia de arrancar a cabeça do dedão. Mas só que depois que teve encontro com Pedro e João, ele saiu assim, ele saiu assim. Mas voltou fogo, ele saiu de casa como um pecado, mentindo, aleijado, mas voltou curado, mas voltou salvo, mas voltou transformado. Ele saiu de casa como engodo, mas voltou para casa como profundo conhecedor do Evangelho de Jesus Cristo, transformado, meu irmão. Essa é a proposta. Acorde como você quiser, mas volte para sua casa de posse dessa palavra, de posse desse poder, de posse desse Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Ah, Deus Santo. Ô pastor, vamos pregar até uma hora? Eu fico doido, eu não vejo. Essa palavra é maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Deus me livre, irmão. Eu odeio atraso. Pode ficar tranquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente olha para as pessoas fedorentas na rua, mendigando jogado, eu não tenho assim, muitas. Como que eu posso falar? Não sou tão polido assim para falar, não, porque eu acho que eu sou meio autista e eu gosto de comunicação muito direta, sabe? Se você vier falar assim pelos cantinhos comigo, às vezes eu nem tenho o que você quer falar. Eu gosto de falar, eu faço assim com a minha esposa, ó, fala comigo diretamente aqui, que eu vou entender. Eu gosto de você ficar assim, não sei o quê, às vezes eu nem entendo. Então eu também falo bem direto. E não é mentira que quando de nós olha para as pessoas fedendo na rua assim, você olha para o outro lado. Ou eu estou inventando uma coisa. Só que Paulo, Pedro e João, eles tiveram discernimento. Eles viram o coxo. Todo mundo via o coxo. Naquele coxo, eles viam uma oportunidade de pregar o Evangelho. Agora, preste atenção. A igreja de hoje está muito arraigada em milagre. Sabe o que é milagre? Milagre é remendo. Mais nada. Remendo. Pastor, entendi. Lá estava morto há 4 dias. Ressuscitou assim ou não? E o que aconteceu com ele depois? Morreu. Já estou o quê, claro? O filho da viúva de Naim, lá no caixão, indo para ser enterrado. Jesus mete a mão ali no esquife, segundo o texto. Levanta ele de lá. Pouco tempo depois, morreu.
Aquele que era cego, voltou a enxergar. O que aconteceu? Morreu. Então, por que eu estou tão focado em milagre se eu vou morrer de qualquer forma? Nós devemos focar naquilo que é imaterial e eterno, que é a salvação. Quando você saiu da batalha com os seus milhões de companheiros lá, você tinha alguns minutos para vingar. Quando você vingou, você passou até alguns meses para vingar. Depois de alguns meses para vingar, você passou a ter anos para vingar. Se nesses anos você vingar através da palavra, você será bem recebido na eternidade. Mas essa aqui é a última fase. Se você não vingar, você terá condenação eterna. Pedro e João, eles olharam para aquele homem e apresentaram a ele o verdadeiro milagre. É pular? É deixar sarar o calo do joelho? É poder deixar a cabeça do dedão que já estava esfolada sarar, voltar ao normal? Não. É sair de uma situação de aleijado espiritual, com o nome escrito no mármore do inferno, e se colocar de pé diante do Filho do Homem. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Os dois ungidos, naquela ocasião, eles tiraram aquele homem de uma situação de dó, de miséria, de limitação, de humilhação, e colocaram ele de pé diante dos reis e Senhor dos senhores. Isso é que uma pessoa ungida pode fazer perante qualquer situação adversa. E você vai esperar que o pastor leia a Bíblia com você, que ele ore no monte com você, que ele jejue com você, ou vai começar você a buscar a unção para ser a diferença que o mundo precisa? Eu fico por aqui. Deus abençoe, irmãos. Até uma próxima oportunidade.